Há histórias que começam como uma brisa e terminam como um clarão. Em uma noite silenciosa na clausura de Bolonha, quando as lamparinas já ardiam baixas e o corredor cheirava a madeira antiga e pão recém-assado, a jovem Catarina recolheu-se à cela e, com o breviário ao peito, adormeceu murmurando o santo nome. Não havia sonho de corte nem lembrança de Ferrara. Havia um sopro forte de presença. Ela viu um campo vasto e escuro, e ao longe, um rebanho marcado por um selo de luz. A chama não queimava, identificava. Um dos cordeiros se aproximou e na sua fronte apareceu um sinal delicado, como se um anjo traçasse lentamente a cruz com óleo perfumado. Catarina compreendeu no íntimo que Deus sela os seus e que esse selo não é um adorno místico, mas o compromisso de um amor que atravessa a pele da alma e a conduz, passo a passo pela estrada estreita. Quando despertou, o quarto ainda parecia ter o perfume do óleo. Fez o sinal da cruz, beijou o crucifixo e sussurrou com aquela convicção que só os santos conhecem: Senhor, que eu pertença a ti do modo que tu desejas, e que as minhas irmãs te reconheçam pelo perfume da tua presença. É desta visão simples, desarmada e luminosa que nasce este roteiro. 9 sinais poderosos de que Deus já te selou, talvez sem que tu te desses conta. Não são medalhas visíveis, não são favores ruidosos, não são garantias de vida sem provações. Ao contrário, são marcas de fogo manso, que te situam no combate certo. Te alinham à vontade divina e te preparam, com ternura e firmeza, para a eternidade. Se essa mensagem já está tocando algo em seu coração, escreva nos comentários: Santa Catarina, interceda por mim, e una-se a uma corrente de fé que atravessa o tempo e o invisível. O primeiro sinal é uma sede que não passa. Não é ansiedade, nem curiosidade voraz por novidades espiritualizadas. É um apetite sereno por Deus, que se aprofunda quanto mais o provamos. Quando Deus te sela, a tua alma aprende a distinguir água e miragem. De repente, a oração que antes parecia um dever pesado torna-se um lugar de repouso. A missa, que antes parecia um rito distante, converte-se em oásis onde o cordeiro se dá em alimento. A palavra, que antes parecia difícil, passa a ferir e curar ao mesmo tempo, como espada que abre caminho para a verdade. Esta sede te leva a buscar o sacramento da confissão com uma honestidade nova, sem desculpas, como quem lava o rosto para ver melhor. Se percebes dentro de ti esse impulso persistente de rezar mais, de comungar melhor, de confessar-te com verdade, de meditar com amor, ainda que caias e te levantes muitas vezes, reconhece: há um selo trabalhando silenciosamente em teu interior, atraindo-te como ímã para o coração de Jesus. O segundo sinal é o deslocamento suave dos teus amores. Deus não te pede para amar menos, mas para amar melhor. Quando o selo de Deus começa a agir, os afetos vão recebendo uma nova ordem. As pessoas deixam de ser idolatradas ou usadas para preencher vazios e passam a ser vistas como mistérios a serem servidos. Não se trata de frieza, mas de purificação do amor. Sutilmente, teus critérios mudam. Procuras amizades que te aproximem do céu, uma vida afetiva que não contraria a graça, um uso das redes que não te roube a paz, uma relação com o trabalho que não esmague a tua alma. E sem perceber, começas a sofrer uma espécie de nostalgia do eterno. O coração fica mais sensível às coisas simples, o ruído te cansa, a vulgaridade te entristece. O selo doa um novo paladar. O que é de Deus adquire sabor e o que é do mundo, embora continue te rodeando, perde o brilho de sedução. O terceiro sinal é a consciência do combate. Santa Catarina chamava de armas espirituais aquelas disposições que na prática desarmam o inimigo: fé firme, esperança humilde, caridade ardente, memória dos benefícios de Deus, exame constante das intenções, recusa perseverante de ocasiões de queda, e, sobretudo, invocar o nome de Jesus com confiança. Se percebes que a vida deixou de ser uma flutuação amorfa, que teus dias ganharam um norte e que o pecado já não te parece apenas humano, mas uma ferida concreta na comunhão com Deus, então o selo está acendendo tua vigilância. O tentador não cansa, mas também não cansa a graça.
cada pensamento impuro transformado em jaculatória, cada impulso de vaidade entregue em silêncio, cada desejo de vingança convertido em perdão secreto são como golpes de luz que vão modelando a tua fronte. O selo não te distrai do combate, ele te estabelece nele. O quarto sinal é a consolação que não engana. Nem toda doçura espiritual vem do céu, há doçuras sedutoras que lisonjeiam o amor próprio. Mas existe uma consolação discreta e limpa, frequentemente visitada no meio de renúncias concretas, um alívio que não te afasta da cruz, antes te dá forças para abraçá-la, um contentamento silencioso, quase escondido, que te devolve a coragem de recomeçar. É comum que ela venha após a obediência a um conselho espiritual custoso, após devolver um dinheiro que não era teu, após perdoar alguém que te feriu, após rezar pelos que não rezam. Deus cela com essa consolação fiel porque ela não sequestra a liberdade, não te vicia em emoções, mas te faz livre para amar de modo mais puro. O quinto sinal é o desconcerto providencial. Quando Deus te cela, ele te desinstala com carinho. Portas que pareciam certas não se abrem, caminhos que pareciam seguros se desfazem, projetos que alimentavam tua vaidade perdem a cor. A princípio dói, dá vontade de reclamar, achar injusto, acusar o céu de indiferença. Mas observa bem, muitas vezes exatamente onde foste impedido, foste protegido. O selo protege inclusive quando não entendemos, e o tempo quase sempre revela o desígnio. Então tua oração muda de tom. Senhor, não aquilo que eu imagino, mas aquilo que tu queres. E sem te dar conta, já estás vivendo a obediência dos santos, aquela obediência que não é passividade, mas liberdade dirigida. O sexto sinal é a caridade inexplicável. Começas a sentir compaixão pelos que te feriram, a interceder por desconhecidos, a doar algo que te custa, a visitar alguém que ninguém visita, a oferecer missas por pessoas falecidas da tua família e até por almas sem conhecidos que rezem por elas. És movido a acender uma vela pelos que sofrem, a aspergir água benta em tua casa com fé, a oferecer pequenos jejuns discretos por intenções ocultas. O selo imprime em ti um cuidado pelos mortos e pelos vivos, como se tuas mãos tivessem aprendido um ofício antigo, o de amarrar feridas invisíveis com fios de oração. Se hoje, ao ouvires estas palavras, te vem o desejo de rezar por alguém, vivo ou falecido, não resistas, diz em voz baixa, Jesus por esta alma. E pergunta-te, por quem você reza hoje? Talvez essa alma esteja precisando de uma única Ave Maria para ser encorajada a dar um passo em direção à luz. O sétimo sinal é a humildade crescente. Não se trata de humilhação interior doentia, mas de verdade diante de Deus. O selo te faz mais rápido para pedir perdão, mais tardio para julgar, mais dócil para ouvir. E segredo precioso te torna mais amigo do silêncio. A alma selada não precisa provar nada a ninguém, sente-se vista, conhecida e amada por Deus. Por isso fala menos do que faz, busca menos aplausos, e se alegra sinceramente com a exaltação dos outros. Quando percebe uma graça atuando, a atribui a Deus. Quando percebe uma queda, não se desespera, mas volta arrependida, como o filho que conhece o caminho de casa. A humildade é a moldura do selo. O oitavo sinal é a coragem de renunciar. Se tens percebido que certos hábitos, entretenimentos, conversas, modas, distrações, te roubam a alma, e que agora desejas espontaneamente substituí-los por algo que te edifique, esse é um indício luminoso. Deus não te pede para viver em um mundo cinzento, Ele te convida a uma alegria sem ressaca. Por isso, resignificar o repouso com leituras que elevam, silenciar o celular para rezar o terço, desligar a tela para olhar nos olhos, trocar a ironia pela bênção, tudo isso é renúncia fecunda. O selo faz brotar sabor novo nas coisas simples, pão, água, sol, um abraço, e devolve ao teu rosto uma serenidade que o mundo não consegue produzir. O nono sinal é a esperança em meio às provações. As tempestades não somem, os ventos às vezes até aumentam. Mas algo mudou, já não navega sozinho. O selo te dá a certeza íntima, que ninguém pode arrancar, de que Deus te acompanha,
e que até aquilo que te fere pode ser transformado em oferta. Quando a doença chega, quando uma perda te visita, quando um trabalho desaparece, quando a solidão lateja, a alma selada não nega a dor, mas oferece. É a diferença entre sofrer quebrado e sofrer unido a Cristo. O selo não anestesia, fortalece. E aos poucos te dá olhos para perceber pequenos sinais no caminho. Uma palavra que chega na hora, uma providência que escapa à explicação, uma amizade que se levanta como coluna, uma paz que nasce sem razão humana. Talvez, lendo estes 9 sinais, o teu coração tenha se reconhecido em alguns e estranhado outros. É comum. O selo de Deus não é uniforme. Ele respeita a tua história, tuas feridas, teu temperamento. Mas há um traço comum que os abraça. Tu começas a amar a vontade de Deus mais do que os teus planos, e descobres que a verdadeira liberdade não é fazer tudo o que se quer, mas querer aquilo que Deus quer. Catarina, na sua celazinha, experimentou isso como poucos. Anelava pintar, escrever, consolar, guiar, mas em tudo obedecer. Quando uma irmã a provocava, ela procurava rezar mais. Quando uma tentação a golpeava, ela buscava a arma certa. Quando um sofrimento a visitava, oferecia-o pelos vivos e pelas almas que aguardam purificação. Assim se forma, dia a dia, a fronte selada. Se sentes que este caminho é para ti, dá um passo concreto hoje. Se possível, agenda tua confissão com serenidade e sem pressa. Prepara-te com exame simples. Onde eu nego a Deus? Onde eu fujo? Onde eu finjo? Depois, escolhe uma alma falecida por quem oferecerás tua comunhão no próximo domingo. Pode ser alguém da tua família, alguém esquecido, alguém de quem ouvistes falar. Se puder, acende uma vela diante de um crucifixo e diz com tua voz: Senhor, eu te dou a permissão de selar-me de novo. Grava em mim a tua vontade. E enfim toma em tuas mãos o terço. Contempla os mistérios como quem atravessa portas de luz. É simples, é humilde, é poderoso. Antes de fecharmos esta primeira parte, quero convidar-te a uma breve oração. Jesus, manso e humilde de coração, sela-me com o teu espírito. Purifica meus amores, reordena meus passos, dá-me sede do teu altar, coragem no combate, humildade na vitória e confiança nas quedas. Que eu te ame de tal modo que os que cruzarem o meu caminho possam sentir o perfume do teu nome. Amém. E lembra-te hoje, com carinho, de rezar pelos teus, vivos e falecidos. Uma Ave Maria oferecida com fé pode ser um abraço onde ninguém mais alcança. Quando Santa Catarina recordava a visão do rebanho marcado e da unção luminosa na fronte, ela dizia às irmãs, com aquela doçura firme que vem do céu, que o selo é uma pedagogia. Deus não pica a alma com uma agulha de fogo para depois deixá-la sozinha. Ele a acompanha como um mestre que caminha ao lado, ensinando passos curtos e seguros. E para discernirmos com mais nitidez esses 9 sinais já apontados, Catarina convidava aquilo que chamava de vida aplicada, pequenas práticas que fazem o selo tornar-se visível na caridade, perceptível na paz e útil no combate. A sede que não passa, por exemplo, pede alimento sólido. Assim, se a tua alma está bebendo essa água viva, não adies o encontro com a Eucaristia. Organiza a tua semana a partir do altar. Ainda que a missa diária te seja impossível, unge teus dias com um tempo fixo para a oração da manhã e da noite. Abre o Evangelho e escolhe um único versículo para ruminar, como quem guarda um fragmento de pão no bolso. Deixa que esse versículo te acompanhe no trajeto, no trabalho, no silêncio entre uma tarefa e outra. A sede verdadeira se alimenta de fidelidade pequena, não de arroubos passageiros. E quando a palavra te tocar como uma espada, não fujas. Anota, volta, mastiga, pergunta ao Senhor o que Ele quer de ti. Aos poucos, verás que o coração cria raízes naquilo que antes parecia uma floresta confusa, e que a oração, longe de ser fuga, se torna fundamento de cada gesto. Quanto ao deslocamento suave dos teus amores, Santa Catarina nos convida a uma ordem concreta que começa dentro de casa. O selo de Deus reorganiza prioridades. Tua família antes do teu ego, tua vocação antes da tua imagem, a verdade antes do conforto,
o bem do outro antes da tua pressa. Para ajudar o coração nesta reorganização, prepara um pequeno rito de portas ao chegar e ao sair de casa. Traça lentamente o sinal da cruz no umbral, dizendo: Jesus, reinai aqui. Não é superstição, é consagração cotidiana. Na mesa, ainda que por 1 minuto, agradece em voz audível. E se um conflito surgir, oferece a Deus o primeiro silêncio, não como frieza, mas como espaço para a caridade. Se tens namorado, esposa, esposo, filhos, irmãos, pergunta-te: o meu amor ajuda esta pessoa a aproximar-se de Deus? Se a resposta ferir, não desesperes, começa hoje um gesto novo, pequeno e escondido, que eleve o outro. O selo amadurece o amar. Menos voracidade, mais doação. Menos exigência, mais paciência. Menos aparências, mais substância. Essa disciplina afetiva, tão diferente da rigidez, devolve brilho aos olhos e ordem aos passos. E o espírito vai escrevendo serenamente uma história que o mundo não sabe aplaudir, mas que o céu reconhece com alegria. Sobre a consciência do combate, nossa santa ensina que não se vence com bravatas, mas com armas espirituais simples e sempre ao alcance. A primeira é a fé viva, que se alimenta de memória. Por isso, conserva um livrinho de gratidão, um caderno onde registras com data as pequenas e grandes misericórdias recebidas. Quando a tentação vier com suas sombras e suspiros, abre esse caderno e faz memória em voz baixa. Aqui tu me sustentaste, Jesus. Aqui tu me abriste uma porta. Aqui tu me consolaste. A segunda arma é a invocação do nome de Jesus, repetida com respeito, como quem beija um crucifixo. Dizer Jesus, com fé, desmonta muitas sugestões do inimigo antes que tomem corpo. A terceira arma é a fuga das ocasiões. Se sabes que determinada conversa, rede, lugar, música ou companhia te arrasta, não brinques de forte, coloca distância, substitui por algo santo, pede ajuda a alguém de Deus. A quarta arma é a caridade concreta. O mal se envergonha quando nos encontra fazendo o bem sem plateia. A quinta arma é o exame de consciência diário, curto e sincero. A sexta arma é a esperança, que impede o desespero de fincar bandeira. A sétima arma é a lembrança dos sofrimentos de Cristo. Contempla a paixão, não para cultivar tristeza, mas para aprender a amar quando dói. Assim o combate perde o cheiro de epopeia e ganha o perfume da fidelidade. É no chão do cotidiano que o selo se acende e brilha. A consolação que não engana costuma visitar-nos no depois. Depois da confissão honesta, depois da renúncia silenciosa, depois do perdão difícil, depois do copo d'água dado em nome de Jesus, depois da visita que ninguém veria. Ela chega como uma brisa que não levanta poeira, mas assenta o coração, não nos dispersa, concentra-nos, não nos incha, dilata-nos. Aprende a acolhê-la sem apego. Agradece, guarda, mas não a exijas amanhã. Ao contrário, pede a graça de permanecer fiel quando ela não vier, pois a fidelidade na secura é um altar precioso. Santa Catarina, em sua cela, às vezes passava longos períodos sem doçuras e era ali, na noite do sentimento, que ela oferecia a Deus a própria sede, dizendo: se és tu, basta. As almas seladas tornam-se maduras exatamente aqui, aprendem que Deus não é um sabor, mas uma presença. Não é um arrepio, mas um Senhor. Não é uma emoção, mas um amor. O desconcerto providencial merece carinho, porque ele é, muitas vezes, a assinatura de Deus na contramão dos nossos mapas. Quando uma porta se fecha, antes de chorar, toca a madeira com a ponta dos dedos e diz: se foste tu que trancaste, eu te bendigo, abre-me outra e eu passarei. Depois mantente a escuta. Pergunta a um diretor espiritual, consulta a palavra, observa as configurações da providência. O selo educa a liberdade a preferir o que é certo ao que é fácil. Talvez uma mudança de emprego te poupe de ruínas morais que não viste. Talvez um atraso te livre de um mal maior. Talvez um não de hoje seja um sim, mais profundo para daqui a um tempo. O céu conhece estradas que não aparecem no mapa humano. E quando a contrariedade te ferir, fertiliza a dor oferecendo a Jesus,
uno isto ao teu sangue purene, vivo e falecido. Ao fazer assim, converte desconcerto em intercessão, e o selo se imprime mais forte. A caridade inexplicável tem um segredo: ela aprende a atravessar fronteiras. Não se limita aos que te amam ou pensam como tu. Por isso, escolhe, a cada semana, um alvo de misericórdia, alguém por quem rezar e, se possível, concretizar um gesto. Pode ser o vizinho ferido, o colega esquecido, a senhora que pede à porta da igreja, o adolescente calado, o doente silencioso, o padre cansado, o inimigo que te magoou. Oferece por essa pessoa um terço, um jejum discreto, uma missa, e, se possível, uma ajuda concreta. E nunca esqueças as almas do purgatório. Escreve num papel o nome de teus falecidos e coloca-os sob um crucifixo. Reza por eles ao menos uma dezena por dia. Pede a Santa Catarina que te obtenha sensibilidade por esses irmãos que esperam a nossa caridade. Se quiseres, diz agora mesmo, do jeito simples: Senhor, eu te ofereço as dores escondidas desta semana pelas almas esquecidas do purgatório e pelos que mais precisam de oração. O selo de Deus, quando opera, abre a casa do coração e acende luzes em quartos que estavam fechados. A humildade crescente cresce como a raiz de uma árvore, para baixo. Não aparece, sustenta. Para cultivá-la, pratica 3 exercícios. Primeiro, escuta antes de responder. 1 minuto de silêncio honesto vale mais que uma torrente de justificativas. Segundo, pede perdão sem mas. O mas costuma ser o advogado do orgulho. Terceiro, atribui o bem a Deus com simplicidade. Quando te elogiarem, recebe com gratidão, não com falsa modéstia, e acrescenta em silêncio: tudo é graça. A humildade também está em deixar-se amar. Há pessoas que rejeitam ajuda por orgulho disfarçado de fortaleza. Aprende a receber, agradecendo sem constrangimento. E, sobretudo, guarda-te de comparações. As almas seladas florescem cada uma com a cor que Deus quis. Não te inquiete se outra parece avançar mais depressa. Pode ser que Deus a peça algo que não pede a ti, e que peça a ti algo que não pede a ela. Olha para a cruz, ali não há competições, há entrega. A coragem de renunciar tem um caminho suave e firme. Não comece pelas renúncias que te assustam, mas pelas que te despertam. Escolhe 2 pontos concretos, um nos sentidos e outro no tempo. Nos sentidos, disciplina teu olhar, teu paladar, teu tato, tua audição. Talvez seja reduzir o excesso de telas, simplificar o tempero, moderar compras por impulso, evitar certas músicas que te arrastam para longe. No tempo, consagra o primeiro quarto de hora da manhã a Deus e o último da noite a um exame e uma breve oração. Essa dupla guarda o dia. Renúncia não é autoagressão, é abrir espaço para a alegria limpa. E quando falhares, porque falharemos, não transformes a queda em acusação permanente. Levanta-te e recomeça, e mantém o olhar nos frutos, não nas contagens. O selo de Deus não imprime condenados, imprime peregrinos. A esperança em meio às provações é o diadema do selo. Quem atrás aprende a dizer ainda e apesar. Ainda que eu atravesse o vale escuro, tu estás comigo. Apesar da perda, tu és a minha herança. Para alimentá-la, faz o exercício da âncora, escolhe uma promessa de Deus e repete-a ao longo do dia, especialmente quando a onda subir. E não caminhe sozinho. Procura a companhia dos sacramentos e de corações de fé. Participa, quando possível, de um grupo de oração discreto e centrado na palavra. Aproxima-te da confissão e da Eucaristia como quem visita uma fonte. E se a dor for grande, lembra-te de oferecer por alguém em particular. Oferecida, a dor não perde a dor, mas ganha sentido e se torna caminho de salvação para ti e para outros. É mística prática, gera frutos no invisível. Talvez te perguntes: e se eu não perceber nenhum desses sinais? E se eu achar que tudo isso é bonito, mas distante de mim? Santa Catarina sorriria e diria: pede e começa. O selo de Deus não é um prêmio para os fortes, é a medicina para os fracos que dizem sim. Começa hoje mesmo com 3 pequenos passos, um ato sincero de contrição, e se possível, marca a confissão.
uma obra de misericórdia escondida por alguém que não pode retribuir, e uma oração pelas almas do purgatório, de preferência por aquela que Deus quer visitar através de ti. À noite coloca um copo d'água perto da cama, traça o sinal da cruz sobre ele e pede ao Senhor que te conceda um sono sob o seu selo. Ao acordar, bebe devagar, como quem recebe um cuidado do Altíssimo, e pronuncia o nome de Jesus. São gestos simples, mas neles a graça se deita e se levanta contigo. E se no caminho o acusador sussurrar que não és digno, recorda, ninguém merece ser selado. É Cristo quem nos torna dignos quando deixamos amar-nos. Por isso levanta os olhos, não te alimentes de autoacusação. Alimenta-te da verdade. Sou fraco, mas Deus me ama. Caí, mas Deus me ergue. Tremo, mas Deus me sela. E quando te perceberes em falta, corre ao abraço do Pai, que não se cansa de começar contigo, tantas vezes quantas forem necessárias. É assim que os santos se fizeram, não pela ausência de pecados, mas pela insistência da graça e pela docilidade do coração. Hoje, por fim, convido-te a um pequeno exercício de Catarina para inserir no coração a presença do Espírito. Põe a mão direita sobre a fronte e traça lentamente um sinal de cruz, dizendo: Jesus, grava a tua luz em meus pensamentos. Depois leva a mão ao peito: Jesus, grava o teu amor em meus afetos. Em seguida, abre as mãos como quem recebe: Jesus, grava a tua força em minhas obras. E conclui com uma Ave Maria, lembrando particularmente de um falecido da tua família ou de alguém esquecido. Este gesto repetido, feito com fé, vai modelando por dentro a forma do selo, que o céu já reconhece mesmo quando nós ainda tateamos. Quando uma alma começa a reconhecer esses sinais como quem percebe a luz da madrugada filtrando-se pelas frestas, Santa Catarina a exorta a dar um passo que parece pequeno, mas que muda tudo: consentir. Consentir que Deus seja Deus, que Ele conduza, que Ele corrija, que Ele console no tempo certo e, quando julgar necessário, cale. O selo divino amadurece quando paramos de negociar com a vontade do Altíssimo e começamos a confiá-la. Quando deixamos de medir o amor de Deus pelos nossos humores e passamos a medi-lo pelos fatos da cruz e da ressurreição. Catarina aprendeu isso não no rumor das ruas, mas no silêncio da cela, onde o relógio do céu parece avançar sem pressa e ainda assim cumprir tudo. Ela via que a alma selada cresce como uma semente escondida na terra boa, invisível aos olhos ansiosos, mas irresistível à ação da graça. E à medida que a semente rompe, os 9 sinais entrelaçam raízes, a sede verdadeira escava poços no deserto, o deslocar dos amores purifica a intenção. A consciência do combate depura o olhar, a consolação não enganosa confirma no caminho, o desconcerto providencial endireita trilhas, a caridade inexplicável acende casas inteiras, a humildade crescente dá peso de verdade ao coração, a renúncia corajosa abre espaço para o espírito, e a esperança nas provações como lâmpada que não se apaga. Vigia à noite no alto do muro. A Santa de Bolonha chamava essas disposições de armas, não para assustar, mas para recordar que a santidade não é trama de porcelana, é ferro aquecido, martelado e purificado no amor. Por isso ela instruía: mantemos as mãos limpas de vanglória quando as ocupamos com obras de misericórdia, guardamos a mente de fantasias quando a alimentamos com a palavra. Preservamos o coração de rancores quando nos adiantamos no perdão, conservamos os passos no Evangelho quando ancoramos o dia na Eucaristia. E se vier a pergunta secretamente ferina: mas por que eu? Responde com um sorriso escondido: porque Ele me selou. A alma que sabe a quem pertence cessa de dar explicações ao mundo e começa a prestar contas de amor ao Senhor. E aqui Santa Catarina abre uma janela para o invisível. O selo de Deus não brilha apenas para a tua salvação pessoal, ele derrama luz onde teus pés pisam. Há lares que se tornaram abrigo porque alguém foi selado ali. Há oficinas que deixaram de ser antros de competição e passaram a ser espaços de honestidade porque um coração selado entrou e rezou antes de trabalhar. Há histórias familiares que ganharam reconciliação porque alguém, silenciosamente,
ofereceu sua humilhação em expiação pelos que se foram e pelos que ainda vivem. O céu não desperdiça uma alma fiel. Quando aceitas ser selado, entras num circuito de misericórdia em que cada gesto teu pode ser convertido em viático para outros. Uma confissão tua pode abrir caminho para a libertação de alguém. Uma comunhão tua pode ser aplicada a uma alma do purgatório que aguarda como quem ouve ao longe a chave do cárcere. Um perdão teu pode impedir uma cadeia de violências invisíveis. Uma bênção tua pode desfazer pragas que arrefeceram a paz de uma casa. É assim, Deus confia a quem o consente pequenas chaves com que Ele mesmo deseja abrir portas. Não por mérito, mas por amizade. Então, se tens rezado pouco por teus falecidos, começa de novo hoje. Se tens rezado por eles, aumenta um pouco e acrescenta nomes esquecidos, pecadores públicos, almas que partiram sem sacramentos, alguém de tua cidade que morreu só, e inclui também os vivos que te feriram ou que se afastaram e reza por eles. Diz a Deus os nomes com carinho, pede que o selo de Cristo marque esses corações com misericórdia. E não subestimes as coisas simples. Asperge água benta na tua porta, traça o sinal da cruz sobre a testa das crianças antes de dormirem, coloca discretamente uma imagem do crucificado no lugar do trabalho, reza o Salmo 23 quando o medo baixar, oferece, uma vez por semana, um pequeno jejum pela paz dos que passaram e dos que ficaram. A santidade não é um teatro. É um artesanato de graças miúdas que juntas constroem catedrais. Se sentes que ouvindo tudo isso, teu coração anseia por instruções ainda mais concretas, lembra das 7 armas espirituais que Nossa Santa tanto amava praticar. Manter a vigilância sobre a mente para discernir as sugestões, exercitar a memória dos benefícios recebidos para sufocar a ingratidão, abraçar a obediência pronta para vencer o capricho, cultivar a paciência operante que não confunde calma com omissão, empunhar a oração breve e frequente como flecha que atravessa as névoas, exercer a caridade escondida que confunde o acusador, e aproximar-se dos sacramentos com respeito e desejo. Não te preocupes em sentir todas, preocupa-te em praticar alguma hoje com todo o coração. O selo floresce onde a fidelidade se repete. E quando por vezes tudo parecer escuro, quando a sede arder e as palavras fugirem da boca, faz aquilo que Catarina fazia, inclina a cabeça sobre o crucifixo, inspira devagar, chama o nome de Jesus como quem chama alguém muito amado, e permanece 2 minutos em silêncio, oferecendo teu vazio. Esse silêncio é um sacrário. Ali o Espírito escreve lentamente a palavra, meu sobre tua fronte e te devolve a batalha com o coração mais quieto. E porque esta mensagem é uma ponte e não um discurso, deixa-me pedir-te algo que pode marcar o rumo da tua vida espiritual e abençoar outros com quem jamais te cruzarás. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho. Cada vídeo aqui é uma ponte entre você e as verdades eternas que os santos nos revelam. Seu clique pode transformar vidas. Quando te juntas a nós, tu nos ajudas a manter acesa esta chama que consola, instrui e sustenta, e talvez teu gesto de hoje seja a diferença para uma alma que precisa ouvir tudo isso agora. Segue então pedindo um sinal ao Senhor, não de espetáculo, mas de confirmação íntima. Jesus, se a tua vontade que eu me una a esta corrente de oração e penitência, acende em mim a sede e dá-me um fruto concreto até a próxima missa. Ele sabe como visitar os seus. E quando o selo te der a graça de perceber a voz de Deus onde antes havia apenas ruído, vigia-te contra a vaidade e contra a autossuficiência espiritual. O demônio não chora quando alguém reza de vez em quando, mas treme quando alguém aprende a obedecer. Obediência é a música que faz o inferno ranger dentes. Por isso submete tuas luzes interiores à igreja. Consulta um confessor quando as inspirações forem fortes. Evita aventuras espirituais solitárias. Permanece na simplicidade. A alma selada se reconhece pelo odor da humildade. Ela cheira a pão, água e óleo, pão partido que sustenta, água que lava, óleo que cura. Um dia Catarina recebeu uma irmã abatida por escrúpulos.
A moça tremia, achando que havia perdido a graça por tropeços e distrações. A santa pousou a mão sobre seus ombros e disse: Filha, a graça não é uma porcelana prestes a se quebrar. É uma veste que o Senhor lava quando manchas, reforça quando rasga, perfuma quando entristeces e embeleza quando Ele quer. Não a atires fora quando a sujares, entrega e deixa que Ele a lave. A jovem sorriu em lágrimas. É isso. O selo não se desfaz por um vento contrário. Ele se renova quando o entregamos de volta, sujo de pó, ao artista divino que conhece o caminho do nosso barro. Por isso, quando caíres, não dramatizes nem banalizes. Confessa-te, levanta-te, reordena, retoma, e segue oferecendo as quedas pelos que não conseguem levantar. A misericórdia adora quando a usamos em favor dos outros. E se neste ponto tua alma suspira por algo a mais, toma como propósito um tríduo de selo por 3 dias, mantém, ao despertar, a jaculatória Jesus, grava em mim a tua vontade à tarde, reza uma dezena pelos falecidos de tua árvore familiar e por uma alma esquecida, à noite, faz um exame breve e uma Ave Maria por alguém vivo com quem precise te reconciliar, ainda que em silêncio. Conclui cada dia oferecendo tua comunhão ou tua abstinência pelo descanso das almas e pela conversão dos vivos. Ao fim, consagra teu lar ao Sagrado Coração de Jesus e escolhe uma data mensal para renovar essa consagração. Verás como o ar da casa muda e como uma paz sólida, não sentimental, vai assentando poeira e luz. Há um momento no caminho das almas seladas em que o silêncio de Deus já não assusta, antes educa. Em que as demoras deixam de ser interpretadas como abandono e passam a ser percebidas como artesanato, em que a memória das quedas, longe de alimentar culpa estéril, se converte em argila que o oleiro trabalha com paciência. Santa Catarina entrou nesse tempo como quem atravessa um limiar invisível. O cotidiano continuava o mesmo, a cela estreita, a luz baixa, o coro, a cozinha, a enfermaria. Mas tudo ganhava profundidade, como um ícone que de repente se ilumina por dentro. Ela entendeu que o selo de Deus não é um carimbo triunfalista, mas uma unção que nos encaixa no corpo de Cristo, cada um com o seu lugar e o seu serviço, e que os 9 sinais não são medalhas a exibir, mas compromissos de amor a guardar na intimidade. Por isso, segredos simples governavam seus dias. Ao despertar, oferecia os primeiros pensamentos e, se o coração estava disperso, ancorava-os no nome de Jesus. Antes das tarefas manuais, traçava no ar uma cruz discretíssima, pedindo que o trabalho se tornasse oração. Nas contrariedades, recordava as dores do Senhor e oferecia as dela pelas almas que mais precisavam, as de casa, as dos que já partiram, as dos inimigos, as dos que não creem, as dos esquecidos. Ao deitar, entregava as sombras, os temores ao Sagrado Coração, como quem deita pedras na margem de um rio e observa a corrente levá-las. E aqui jaz um tesouro que desejo gravar no teu coração. O selo te educa a viver sob 2 luzes, a da eternidade, que aponta ao norte e impede a alma de se vender a qualquer mercado, e a da caridade cotidiana, que transforma o aqui e agora em altar. Quem aprende a habitar essas 2 claridades torna-se ponte, entre o céu e a terra, entre os vivos e os que se purificam, entre a própria miséria e a misericórdia que a sustenta. A sede que não passa te manterá de joelhos quando todos já tiverem se levantado, e é ali que verás segredos que a pressa não alcança. O deslocamento dos amores te impedirá de converter pessoas em objetos de afirmação, e tua casa respirará. A consciência do combate te fará vigiar portas e janelas da alma, evitando que pequenos ladrões riam da tua distração. A consolação que não engana te visitará no depois das obediências e te dará sabor de perseverança. O desconcerto providencial te treinará na arte de caminhar por estradas que não desenhaste, confiando na bússola da vontade de Deus. A caridade inexplicável te ensinará a ver rostos, não rótulos, e a oferecer orações como quem acende luzes onde a escuridão se espraia. A humildade crescente fará de ti um campo arável, onde Deus pode semear sem esbarrar em pedras de orgulho. A renúncia corajosa devolverá espaço ao espírito,
e nele verás florescer alegrias que não dependem de aplausos. A esperança nas provações, por fim, te manterá de pé com a lâmpada acesa, como quem vigia um farol enquanto o mar ruge. E quando sentires que a alma desvia, retorna às 7 armas espirituais com a simplicidade de uma criança que reaprende o Pai Nosso. Memória dos benefícios de Deus para cortar a raiz da ingratidão. Invocação frequente do nome de Jesus para desarmar a sugestão antes de ser pecado. Fuga das ocasiões como ato de inteligência espiritual, não de medo. Exame breve e sincero ao cair da noite, para parar arestas. Caridade escondida para interromper cadeias invisíveis de frieza. Esperança teologal como âncora lançada no céu. E fidelidade aos sacramentos, sobretudo confissão e Eucaristia, como a 2 braços do mesmo Cristo que te lavam e alimentam. Talvez, nesta altura, te pergunte se és capaz de sustentar esse caminho quando a vida pesar. Não te iludas, sozinho não, selado sim. O selo é promessa de assistência e ao mesmo tempo convite à cooperação. Deus não fará sente o que te pede, mas fará contigo tudo o que te prometeu. É aqui que o itinerário de Santa Catarina se encontra com o teu. Ela não virou as costas ao mundo por desprezo, mas por amor maior. Não se refugiou da dor, mas a ofertou. Não fugiu da luta, mas escolheu suas armas. Não se agarrou a consolações, mas se entregou à vontade. O selo iluminava suas escolhas, e ela as confirmava com obras. E porque somos feitos de pó e sopro, precisamos de ritos simples que nos recordem a quem pertencemos. Consagra teu dia ao anjo da guarda e pede-lhe que te lembre, ao longo das horas, de invocar o nome de Jesus. Carrega no bolso um pequeno terço e toca nele quando a distração te assaltar, como quem segura a mão de um amigo. Mantém no lar água benta e usa-a com fé, traçando com os dedos uma cruz na fronte de quem amas. Coloca uma lista de nomes, vivos e falecidos, sob um crucifixo, e reza uma dezena por dia por eles. Em cada domingo, escolhe uma intenção de reparação, e une tua comunhão à de toda a igreja por uma alma que Deus te inspirar. Quando a tristeza te visitar, canta baixinho um salmo, especialmente o 23, até que a tempestade interior se curve diante do pastor. E guarda este conselho de ouro da nossa santa: quando não souberes o que fazer, faz o bem que está ao teu alcance. O selo brilha quando a caridade se move mesmo que ninguém veja. Agora deixa-me sustentar tua esperança com algo que talvez nunca te contaram. As almas seladas são, muitas vezes, linhas de fuga de Deus para alcançar outras vidas. Tua fidelidade silenciosa pode estar resgatando um irmão que se debate na noite da fé. Tua comunhão oferecida pode aliviar a pena de uma alma que se purifica. Tua paciência no lar pode interromper um ciclo de agressões antigas. Tua bênção pode desfazer palavras de morte lançadas sobre tua família. Não é um peso, é uma honra. E não se trata de conquistar méritos como quem acumula troféus, mas de participar do amor redentor que transborda de Cristo. Se acreditas pouco nisso, pede a graça de crer mais e experimenta. Marca um dia do selo, toda semana, uma sexta-feira por exemplo, em que praticas 3 coisas com intenção explícita: uma renúncia pequena às escondidas, uma oração breve pelas almas do purgatório e por um vivo que te custa amar, e um ato de caridade discreto que ninguém notará. Ao deitar, agradece e diz: Jesus, grava em mim a tua vontade. O fruto virá. Mas e quando tudo der errado? E quando falhares no melhor propósito? E quando justamente no dia do selo te perceberes impaciente, distraído, fraco? Sorri com humildade e recomeça. O que nos torna santos não é uma linha reta sem tropeços, é a insistência da graça casada com a nossa docilidade em levantar. Deixa que Deus seja Deus e tu, criança. Lembra-te, o selo não é uma conquista, é uma pertença. E porque pertencemos, podemos pedir com ousadia: Senhor, dá-me o que mandas e manda o que queres. Pede-lhe, agora mesmo, que te confirme nestes 9 sinais, que te arrume por dentro, que te dê olhos para enxergar onde estás resistindo, e coragem para consentir. Pede-lhe também delicadeza para amar os teus vivos e falecidos. Escolhe, neste instante,
um nome concreto e oferece por essa pessoa um Pai Nosso e uma Ave Maria. Se for um falecido, acrescenta: dai-lhe, Senhor, o descanso eterno, e brilhe para ele a vossa luz. Se for um vivo, entrega-o à proteção do Sagrado Coração. E se for alguém que te feriu, pede que o mesmo selo que te marca o alcance e o cure. O céu trabalha com nomes próprios. E porque tudo isso não é teoria, mas caminho, quero convidar-te a uma consagração breve que Nossa Santa aprovaria. Fecha os olhos por um instante, respira devagar. Põe a mão no peito e diz em voz baixa: Jesus, eu te dou minha vontade, minhas lembranças e meus medos. Sela-me com o teu Espírito. Ensina-me a amar como tu queres, na Eucaristia, no perdão, na humildade e na caridade escondida. Torna-me ponte entre os vivos e os que se purificam. Que a minha casa te pertença, que os meus passos te obedeçam, que a minha morte te encontre. Permanece um minuto nesse silêncio. E quando abrires os olhos, faz um propósito simples e exequível para hoje: escrever um pedido de perdão, apagar uma mensagem amarga que ias enviar, oferecer um copo d'água com doçura, ligar para um idoso esquecido, marcar a tua confissão, separar um pequeno valor para uma obra de misericórdia, levar uma vela à igreja mais próxima e interceder ali por teus falecidos. São gestos pequenos, selos visíveis do amor que te escolheu. Se esta mensagem já está tocando algo em teu coração, não a deixes esfriar, acolhe a graça enquanto é hora. E pela autoridade doce de Santa Catarina, eu te peço um ato de fé e de comunhão conosco que mantemos acesa esta chama. Se esta mensagem tocou seu coração, faça algo agora por aquelas pessoas que precisam de oração, que por sua caridade podem ser tocadas. Rezemos uns pelos outros, rezemos também pelas queridas almas do purgatório, ofereçamos missas, compartilhe esta revelação com quem precisa. Sua oração pode ser a única ponte entre uma alma e Deus. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina, ative o sino e nos ajude a espalhar essas mensagens que não vêm da terra, mas do céu. Escreva nos comentários: Santa Catarina, que minha oração alcance quem mais precisa, e junte-se a esta corrente de luz e intercessão. Compartilhe com alguém que você ama. Uma alma pode ser salva pela sua fé. Antes de nos despedirmos, reza comigo: Senhor Jesus, sumo bem, selo vivo do Pai sobre os que te pertencem, grava-me no teu coração. Eu te entrego meus pecados e minhas resistências. Eu te entrego meus afetos e minhas memórias. Eu te entrego meus mortos e meus vivos. Dá-me sede do teu altar, coragem no combate, humildade na vitória, docilidade na dor e alegria no serviço. Que eu ame tua vontade mais do que minhas vontades. Santa Catarina, amiga fiel, ensina-me as armas, guarda-me na simplicidade, apresenta-me a Virgem Maria, e acompanha-me até a hora da minha Páscoa. Amém. Agora, respira em paz. Tu não estás só. O selo de Deus te acompanha, te educa e te conduz. E quando a noite for alta, lembra, há uma luz que não se apaga. Basta chamar pelo nome que salva: Jesus.